Nós vamos tratar de um assunto extremamente delicado, que requer bastante atenção e maturidade. Esta não é uma palavra para meninos, esta é uma palavra para maduros, tá? Isto mexe muito com os conceitos estabelecidos. Eu, quando mostrei isso ao doutor da igreja, ele agora tem uma coisa de ser doutor, né? Doutor em teologia, doutor em divindade. Quando eu mostrei ao doutor isto aqui que nós vamos tratar hoje, ele ficou de cabelo em pé. Bom, estamos aqui pelo Facebook, estamos. Bem-vindos, meus irmãos aí do Facebook, também meus irmãos do YouTube. Bem-vindos sejam todos. Olha, o tema da nossa mensagem é: Jesus de Nazaré não era cristão. Vamos ler Gálatas capítulo 4. Eu vou ler até o versículo 5. Olha lá. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, Jesus de Nazaré, nascido sob a lei, para não parar na vírgula, vamos ao 5, para deixar as pessoas debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, na carne, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta noite, eu te peço que tu empurre esta espada mais um pouco e que ative a mente de Cristo. Porque enquanto eu ministro o evangelho, eu creio que sinais, prodígios e maravilhas acontecerão no meio daqueles que recebem, tomam posse e creiam da sabedoria, da graça de Deus. Me usa, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui reunido diga amém. Meus amados irmãos, toda a teologia da igreja tradicional está enferma, está doente, está equivocada. Haja vista que algumas igrejas têm no título, lá na sua placa, a expressão dizendo Igreja do Nazareno. Outros lugares, quando você entra num local chamado igreja, lá se chama por Jesus, filho de Davi. Há canções aí secular, porque é uma canção secular, porque o intuito é ganhar dinheiro. Toda canção em que a pessoa cobra para cantar, seja ela um pagode ou gospel, é secular. Porque de graça recebesse e de graça dai. Uma pessoa não pode dizer que é adoradora de Cristo e ir num ambiente cobrar 50 mil reais para cantar para Jesus. Ela não está cantando para Jesus, mas coisíssima nenhuma. Está cantando para o seu ventre. E é por isso que eles não gostam de mim. Mas é a verdade. O adorador não deve cobrar para cantar, meu amado. E há canções aí que dizem assim: o homem da mão furada está passando no nosso meio. A outra que diz assim: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Ora, se Jesus é filho de Davi, significa então que ele não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, estamos todos debaixo do nosso pecado, e eu estou aqui esta noite contra Deus, asseverando diante da igreja de Cristo que ele ressuscitou dos mortos, e a tradição religiosa dizendo Jesus filho de Davi, mas ele não é mais Jesus filho de Davi, ele foi.
E suas últimas palavras foram na cruz, quando ele disse: está consumado. E a cruz não tem ninguém lá, nem o túmulo, porque o túmulo está vazio e o seu trono ocupado pelo único, bendito, soberano, Rei de reis e Senhor dos senhores. Paulo pregou à igreja de Corinto. Vamos lá, louvar a Deus, vamos lá. Vamos lá. Paulo pregou à igreja aos Coríntios, e prego eu aqui, que o Senhor é o Espírito. Ora, se ele é o Espírito, como é que a igreja ainda o chama de Jesus, filho de Davi? Então, Jesus de Nazaré foi uma manifestação, foi o véu, a sua identidade como homem, chamava Jesus de Nazaré, mas lá dentro estava Deus mesmo. Um dia, Filipe disse a ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não tens me visto. Quem vê a mim, Filipe, vê o Pai. Só o que se precisa entender definitivamente é que Jesus de Nazaré não era cristão. Vamos ao texto. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a... Então, ele praticava judaísmo. Então, ele não era cristão, ele era judeu. Se eu faço você seguir Jesus de Nazaré, você está seguindo judaísmo, porque é o que ele vivia. E então, você começa a praticar as mesmas coisas que Jesus de Nazaré praticou. E é por isso que quando não se tem olhos iluminados, as pessoas dizem assim: mas Jesus jejuou? Claro, ele nasceu sob a lei. Ah, mas Jesus orou no monte. Claro, ele nasceu sob a lei. Mas Jesus comeu a ceia. Alô, não era ceia, era Páscoa. E era a última Páscoa. E não foi instituída por ele, foi instituída por Moisés. Ele estava em obediência à ordenança da Páscoa, do qual todos os judeus tinham que estar. Então, se você vem aqui a esta reunião e eu digo: Jesus jejuou, vamos jejuar também, eu estou te colocando sob a lei, porque as suas práticas eram legalistas. Então, Paulo explica em Romanos capítulo 15, no versículo 8, o que o Cristo segundo a carne pregava. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão. E o que era a circuncisão? Era um dos preceitos da lei. Por exemplo, Jesus, quando criança, entrou no templo e circuncidou. Então, se eu te faço seguir ao Cristo histórico, o Cristo da lei, você também tem que circuncidar. Mas ele, nos dias de sua carne, não pregava a graça de Deus. Ele não produziu cristão, porque graça vem do Cristo ressuscitado. Ele não pregava evangelho da graça, ele pregava circuncisão. Ele era o ministro da circuncisão. Ele diz, ele fez isso em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Havia promessa feita a Abraão, a lei precisaria ser cumprida, e quem é que poderia cumprir? Os homens? Não, eles não conseguiam cumprir a lei. Quando eles cumpriam, tropeçavam no outro, tornavam-se culpados de todos e tinham que voltar lá atrás. O único capaz de cumprir os 613 mandamentos era o Cristo histórico. Então, tudo o que ele fez nos dias de sua carne, não fez para os gentios, fez em cumprimento da lei, porque ele pregava a lei. Olha o que diz Mateus capítulo 8, versículo de número 4. Por favor, coloca o 3, Miguel, porque aqueles que estão nos ouvindo dizem que o versículo está solto.
Coloca um, vamos ler, tem tempo, temos tempo. Acabou o desfile? Acabou o desfile. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, Jesus de Nazaré. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Versículo de número 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Lembra? Jesus está sendo ministro da circuncisão. Ele está pregando a lei. Ele está debaixo da lei. E o homem foi curado. Agora olha o que diz o versículo de número 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés, era lei, ele pregava a lei, e diz então que você não fala para ninguém que eu te curei, mas você vai e apresenta a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele está debaixo da lei, pregando a lei. Houve uma cura. O que a lei falava? Quando alguém for curado, tem que ir ao sacerdote. Levítico capítulo 14, versículo 2 ao 4 ensina isto. Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao... O que Jesus está fazendo? Está pregando a graça ou está pregando a lei? E se eu te faço seguir isso, você está seguindo lei ou graça? Ainda que fosse Jesus de Nazaré. Entende que quando tu entrares aqui, ninguém vai clamar Jesus de Nazaré? Porque se clamares a Jesus de Nazaré, estás debaixo do Cristo histórico, estás debaixo do ministro da circuncisão. Quando tu entrares aqui, a veneração, a adoração, a honra e a glória é aquele que ressuscitou dos mortos, é aquele que deixou o túmulo vazio, aquele que governa nossas vidas, venceu Pilatos, venceu a cúria romana, venceu a morte, está sentado no trono do universo e também habita em nós, porque só o poder onipresente do único Deus vivo pode fazer isto, e honras e glórias têm que ser dadas somente a Ele. Então, se a igreja madura sai debaixo do Cristo histórico e vive então o Cristo ressuscitado, ela não está debaixo da lei. Porque você vê alguém sendo curado aí e os pastores mandam aí apresentar ao sacerdote. Mas era isso que ele fazia quando ele curava alguém. Por quê? Porque debaixo da lei, a lei dizia isso. O homem foi curado de lepra. Jesus disse: opa, não deve dizer que eu te curei. Você tem que pegar a tua oferta mediante o que a lei dizia. De acordo com uma cura, tinha uma oferta para aquela cura. Vamos ler o versículo 3 e 4. Olha lá. Este sairá fora do arraial e o examinará, o sacerdote vai examinar, se a praga da lepra do leproso está curada. Versículo 4. Então, o sacerdote ordenará que se tome para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e isopo. Era isso que o homem fez quando Jesus curou ele. Então, quem está debaixo de Jesus de Nazaré tem que viver a lei. E nós entendemos isso. E uma vez o abençoado me disse: nós vivemos a graça de Deus, Geraldo. Eu disse: vive? Opa, maravilha, eu vou visitar vocês. Que bom, mais uma comunidade. Quando eu cheguei lá, na hora do louvor, ele estava: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Eu disse: isso é a graça? Mas vocês estão chamando ainda por Jesus, ó filho de Davi? E uma vez eu deixei os irmãos aqui, foi eu e minha esposa fazer uma viagem, logo no começo, e quando eu retornei da viagem, que eu fui ouvir o louvor, o Miguel pegou o microfone e cantou: e ao Cordeiro seja o teu nome. Eu disse: pode parar. No Cordeiro não foi antes da cruz?
João não disse: este é o Cordeiro? E o Cordeiro não ficou na cruz? Não foi imolado? Ou Jesus é o Cordeiro ainda hoje? Não, se Jesus é o Cordeiro, então ele não foi oferecido ainda pelos pecados, e todos nós aqui somos pecadores, contrariando a graça que diz que ele nos purificou, nos santificou e nos apresentou sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Não há Cordeiro, há um único esposo reinando sobre nós. O Cordeiro já foi imolado. Nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré era o cumprimento da lei. Ele veio cumprir a lei. Ele nasceu debaixo da lei e ele pregava a lei, como você leu aí. Olha lá, Mateus 5,17, olha lá. Não penseis que eu vim revogar a lei. A lei ou os profetas, eu não vim revogar. O Cristo histórico veio para cumprir. O Cristo histórico, o ressuscitado, pôs fim. Mas o Cristo histórico estava debaixo do cumprimento da lei. Tudo o que ele fazia, estava fazendo no meu lugar. Ele foi o nosso substituto. Ele se fez pecado por nós. Ele jejuou para que eu não tivesse que jejuar. Ele vigiliou, ele batizou nas águas, para que hoje, em graça, quando eu olhe para aquela cruz vazia e o trono ocupado, eu digo: ele foi o meu substituto. Se eu seguir a Jesus de Nazaré, eu vou parar onde ele parou, na cruz. Mas eu não sigo a Jesus de Nazaré, eu sigo ao Cristo ressuscitado. Então, de Jesus de Nazaré, nós devemos observar o seu amor, os seus ensinos sobre perdão, os seus ensinos sobre amar o próximo e, acima de tudo, dar graças a Deus pela sua obra redentora da cruz, mas nunca observar as suas práticas, porque as suas práticas era judaísmo, estava debaixo da lei. Então, a obra da cruz foi importante, porque só Jesus de Nazaré, que era o Deus revestido de carne, poderia fazer, mas ele não poderia continuar sempre daquela forma. Ele tinha que morrer e ressuscitar, porque senão, meu amado, tudo estava perdido. Então, Jesus de Nazaré, hoje, não é mais o caminho. Mas agora o Senhor confundiu a minha mente. E você passa na rua e as pessoas escrevem assim: Jesus de Nazaré é o caminho, a verdade e a vida. Ele foi. Vamos ler, vamos ler. João capítulo 14, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí deixa eu fazer uma pergunta que depois a gente entende. Quem aqui é a morada do pai? Diga: Abba, Pai. Poucos, graças a Deus, poucos, mas tem. Eu pensava assim: puxa, lá no céu tem muita morada. Falei para minha mulher: eu vou querer uma morada perto da tua, filha. Mas a morada do Pai nesse pacto não somos nós? Nós somos a morada do Pai. O Pai habita em nós. Essas são as moradas que existem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito: pois eu vou preparar-vos lugar. Depois ele diz então no versículo de número 13: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou.
Então havia um caminho que o Cristo histórico ia preparar as moradas, que somos nós. Que caminho era esse? Até a cruz. Depois ele diz no versículo número 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E ele disse então no versículo 6, respondeu-lhe Jesus, Tomé, eu sou este caminho. Eu sou o caminho que vai levar vocês para esta morada, que vai fazer de vocês esta morada. Quem vai transformar vocês em uma nova criatura, não é mais a água batismais de João. Quem vai selar vocês com o Espírito Santo, não é mais os olhos do profeta. O caminho que vai preparar as moradas, que são vocês, sou eu, é a minha carne naquela cruz. Eu sou este caminho, eu sou esta verdade e eu sou esta vida. Sem mim, sem este corpo, sem esta oferta, sem este cordeiro, sem esta entrega, sem este sacrifício, ninguém verá o Pai. Tem que ser por mim. Eu sou este caminho. Ele foi esse caminho até a cruz. Mas depois da cruz, o caminho foi outro. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. Quando ele ressuscita, o caminho já não é mais Jesus de Nazaré. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. O cordeiro morreu. O sangue foi derramado. Vê se o caminho agora mudou ou continua o mesmo. Vamos lá. 20. Pelo novo e vivo caminho. O caminho é novo ou é o mesmo? É o mesmo. É o morto ou é o vivo? É o vivo. Ele consagrou através de quê? Pelo véu. Isto é, pela tua carne. O caminho não é mais Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado. Mudou o caminho. O caminho agora é novo. O caminho agora é pela graça. Amados, ele tentou explicar isso aos judeus, mas os judeus não entra. Quem está debaixo da lei tem véu, não entende. E escreve na parede, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Quem está em graça diz, Jesus de Nazaré foi o caminho. Porque o caminho agora em graça é pelo Cristo ressuscitado. O caminho é novo, não é velho. O caminho é vivo, não está morto. Quem recebe? Quem recebe? Amado, quem está debaixo da lei não consegue ver, tem véu. Os judeus tinham véu, não entendia. Olha lá o que diz João, capítulo 16, versículo de número 7. Mas eu vos digo a verdade. Jesus de Nazaré, debaixo da lei com os judeus, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, que é o ministro desse novo caminho, ele disse, não virá. Se eu ficar aqui com vocês, nada de caminho novo. É sacrifício, é pagar preço, é jejum. O caminho é sempre o mesmo, sempre, não muda. Se eu ficar, ele não vem. Mas se eu for, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for por esse caminho que me leva à cruz, eu vos enviarei. E uma vez que o Espírito Santo vem, o caminho se faz novo. Aí não precisa mais do sacrifício do homem, porque o sacrifício na cruz cobre as nossas vidas. Aí não precisa você pagar o preço, porque o preço mais alto já foi pago na cruz. Aí não precisa estar debaixo da ameaça, porque a lei do Espírito de vida em Cristo já nos livrou da lei, do pecado e da
morte. Aí você não anda mais debaixo de apontar o dedo de ameaça e de condenação, porque em Romanos 8 Paulo recebe como revelação que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas se eu ficar nessa carne, o Espírito não vem, o Consolador não vem, o ministério do Espírito não acontece. Mas se eu for, o Consolador virá. Eu vou enviar a vocês. Tem um 8. Deixa eu ver o que tem um 8 aí, meu amado. Deixa eu ver o que tem aí. Quando ele vier. Ele não tinha vindo ainda. Eles debaixo da lei. E o mundo não estava convencido do pecado, da justiça e da juízo. Mas ele disse, quando ele vier, e só viria depois que ele fosse para a cruz. Então, se eu entro num lugar que ainda tem Jesus de Nazaré, o Espírito Santo não veio. Depois ele diz no versículo de número 9, do pecado porque não crê em mim. 10, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. E os crentes estão vendo. O meu amado, quando eu lembro que eu já bebi desse reggae, chega a me dar coceira. E uma vez, ela chama de missionária, né? Esta noite Deus me deu uma visão em que Jesus vinha na minha direção. E ele disse, vocês não vão me ver mais. Eu vou e vocês não vão me ver mais. Mas a missionária Batata viu. Você sabe quem é a missionária Batata? É aquela que quando fala, batata, doce. Tem umas que são batata baroa. Mas ele disse que não ia ver mais, gente. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ele disse, se eu não for, o Espírito não virá, o caminho continuará sendo este. Mas convém que eu vá, e quando eu for, eu envio o Consolador. E Pedro tentou impedir isto, hein? Pedro queria que ele não fosse. Pedro queria deixar Jesus de Nazaré. Jesus disse, não, cara, eu tenho que ir, rapaz. O ministério do Espírito é melhor. Olha só. Mateus 16, 21. Vê se tem aí. É isso aí. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse, gente, vem cá, eu vou sofrer na mão dessa gente, eu vou apanhar na mão dessa gente, eu vou morrer, porque se eu não for, o Espírito não vem. O caminho não será novo, vocês vão andar na caducidade da letra. E eu quero que vocês andem em novidade de vida. Vocês têm que andar debaixo do ministério do Espírito, da graça. Se vocês ficarem debaixo do Cristo histórico, vocês andam na lei. Não pagaram o preço, no pecado. É filho de Jacó, é verme de Jacó. Não era assim que nós éramos? Eu sou verme de Jacó, eu não valho nada, eu sou miserável, Senhor me visita, Senhor não solta a tua mão. E tudo isso aqui, esse pacote de condenação, é quem está debaixo da lei. Ele disse, eu tenho que morrer, eu vou ressuscitar o terceiro dia. Quando eu ressuscitar, o caminho já não é mais morto, já não é mais antigo. O caminho é novo, o caminho é vivo. Será o ministério do Espírito. Este caminho vai até a cruz. O caminho que eu vou trazer vai levar vocês à eternidade. Aleluia. 22. E Pedro... Pedro. E Pedro, chamando ele à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor,
isso de modo algum te acontecerá. Não vou deixar você morrer. Você vai ficar conosco para sempre. Nós vamos ser sempre pecadores. Na reunião a gente vai cantar aquela música: pecador, escuta a voz do Senhor, se estás cansado. Não, você não vai morrer, Jesus. Não, Senhor, você não vai morrer, não vai ressuscitar, não. Jesus tinha falado com ele: Pedro, cara, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Deixa eu ir, Pedro. Pedro, não. Você vai ficar daqui. Aqui você não sai, daqui ninguém te tira. Daqui tu não sai, daqui ninguém te tira. E os pastores estão assim, colocando o Cristo histórico na vida das pessoas. Mas está escrito aqui, minha irmã, Jesus se batizou, gente, mas era o Cristo da lei. A lei dizia que um cordeiro, quando fosse entregue ao sacrifício, esse cordeiro tinha que ser banhado até as entranhas. E João Batista veio preparar o caminho do Senhor. E quem era o cordeiro que iria ser apresentado em sacrifício por nós? Paulo disse: não foi sangue de touros e nem de bodes, mas foi pelo único sacrifício de Cristo. Ele foi o cordeiro que tirou os nossos pecados. E o que a lei dizia? Ele tinha que ser banhado. Quando ele chegou no Rio Jordão, João disse: eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim. E o Cristo histórico disse: não, deixe por enquanto, até que se cumpra toda a justiça, até que se cumpra toda a lei. E pegou o cordeiro e tchum, mas aquilo não era para mim nem para você, porque nós estamos no novo caminho, e no novo caminho o batismo é do Espírito Santo, que te selou, te salvou, te regenerou para sempre. Quem recebe, diga glória. E quando foram a João Batista, perguntaram a João Batista: batiza-nos. João Batista: olha, ninguém nunca batizou, eu fiz isso preparando o caminho, hein? Isaías não batizou ninguém, nenhum profeta batizou. Eu estou aqui preparando o caminho do Senhor. Eu vou batizar vocês com água, mas aquele que vem após mim, que é mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E isto só aconteceu quando o Espírito veio. Jesus disse: se eu não for, ele não vem. Ninguém é selado nem batizado, mas quando ele vier, ele batiza vocês. Paulo disse em Efésios, recebendo a revelação, dizendo que depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, vocês fostes selado, que é o mesmo que revestido, que é o mesmo que batizado, que é o mesmo revestido e ungido por Cristo. Na cruz do Calvário, ele batizou todos os eleitos, os que estão vivos, os que morreram e os que ainda virão, porque o efeito da cruz tem efeito sobre todos aqueles que ele chamou desde antes da fundação do mundo. Alguns estão aqui nesta noite para dizer glória a Deus, para dizer Abba Pai, para dizer obrigado pela obra bendita, para dizer que o novo e vivo caminho está sobre as nossas vidas. E Pedro, cheio de véu. E é legal que eles têm véu e se acham doutores da Bíblia. Pedro chamando, né? Folgadinho, né? Se metia em tudo, né? Abelhudo, né? Falou: Senhor, de maneira nenhuma isso aconteça contigo. O Senhor morrer, a gente não vê mais você. Você é tão bonitinho. 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, arreda-te. Parou. É que Pedro não era Satanás coisa nenhuma. É que a palavra Satanás do original hebraico quer dizer opositor. Pedro estava se opondo aos desígnios de Deus,
porque ele tinha que morrer e ressuscitar. E Pedro não queria deixar. E Pedro então estava se opondo ao que deveria ser feito. É que a tradução tendenciosa do titio João Ferreira de Almeida, ao invés de colocar ali a palavra opositor, colocou Satanás para dar mais ênfase à religião, porque um crente religioso ama um Satanás de cauda. Se não ama um Satanás, uma reunião que não tiver pelo menos uns 3 Exu, umas 4 pombagira e uns 2 Satanás voando igual um canguru perneta, não teve unção de Deus. E Jesus disse a Pedro: arreda-te, Satanás, arreda-te de mim, você que me opõe, você que não quer deixar eu cumprir os meus desígnios, você que não quer deixar que eu encerre isto na cruz e traga um novo vivo caminho. Arreda-te de mim, tu és para mim pedra de tropeço, porque tu não cogita das coisas de Deus. As coisas de Deus está estabelecida que eu devo morrer, cumprir a lei e a cruz, falar está consumado, ressuscitar ao 3º dia, trazer um novo pacto, selar os eleitos, deixá-lo eles na palma da minha mão, da onde ninguém arrebata. Arreda-te, legalismo, arreda-te, véu, sai, Pedro. Tu não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Nós não seguimos a Jesus de Nazaré, nós seguimos ao Cristo ressuscitado. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, dá um checkmate. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que andavam lá em Jerusalém. Não, a pergunta que eu te faço esta noite é: você deve viver para quem? Para Jesus de Nazaré ou para quem ressuscitou? Para quem ressuscitou. E você entra dentro de uma igreja, os cristãos estão vivendo para quem? Para Jesus de Nazaré. Ora, se eles estão vivendo para Jesus de Nazaré e nós devemos viver para quem ressuscitou, os crentes estão em adultério espiritual. Casado com quem ressuscitou e ainda clamando: Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Ui, meu Deus, aonde eu andava que eu não lia essas palavras? O que eu fazia com Bíblia na mão? E eu era um orgulhoso pentecostal, em que eu tinha o bom costume de dizer: eu vim agora da escola bíblica dominical, eu estou doido que para algum espírita para me quebrar ele no cajado. Ui! Aconteceu isso com você? Doido que alguém te parasse para você vir, ó? Eu nunca tinha lido isto. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós servimos ao ressuscitado. 16, não acabou não, meu amado. Assim que nós, daqui por diante, disse Paulo, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, qual era o nome do Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Agora já não conhecemos desse modo. Então, se eu o conheço segundo a carne, eu estou dizendo que para mim ele não ressuscitou. Ora, 2 de Coríntios, digita para mim, por favor, Miguel, estamos em cima da hora. Espera aí. Me traz algum irmão cheio da unção de Deus e manda aquele relógio parar, por favor. Não tem disso, não. 2 de Coríntios 3,17, coloca para mim aí, por favor. Coloca aí. Ora, o Senhor é o Jesus de Nazaré. Não, amado, não. Vocês têm que ter... Meu amado, pega um balde de água para mim, não é possível. Ora, o Senhor é quem? Quem é o Senhor? É o Espírito. Ele diz: se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não virá.
Neste pacto, o Senhor não é Jesus de Nazaré. Suas últimas palavras foi na cruz. Neste pacto, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? É proibido cortar o cabelo. Entra lá, entra lá. É osso. Não pode cortar o cabelo, não pode botar o brinco, não pode cortar a unha, não pode usar o esmalte, não pode comer miojo, não pode usar... E tem mais, também não pode nada. E dar o dízimo pode. Só que neste pacto, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Não tem algemas, não tem prisão, não tem ataque, não tem apontar o dedo, não tem condenação, porque a lei do Espírito de vida que veio depois da cruz nos livrou. O povo da graça de Deus está livre! Nem Jesus de Nazaré e nem os discípulos eram chamados de cristão antes da graça de Deus. Sabe como eles eram conhecidos? Como os do caminho, porque Jesus de Nazaré disse: eu sou o caminho. Então, quando alguém perguntava a eles: quem é você? Eles não sabiam que eles eram cristãos, porque eles não viviam a verdadeira essência da palavra cristão ou cristianismo, porque um cristianismo falso foi inventado pelos papas, mas o verdadeiro cristão é aquele que segue a Cristo. Mas eles não seguiam a Cristo, eles seguiam Jesus de Nazaré, eles seguiam os do caminho. Era assim que eles eram conhecidos. Atos capítulo de número 9, versículo 2. Vamos. Segurar isso aí. Pega um irmão desse aí que veio do monte para segurar esse relógio aí, meu amado. Quebra a pilha. Aqueles quebra a pilha diz que orou para o relógio parar. Eu já comi desse reggae, meu amado. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, versículo 2, e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do... Era assim que eles eram conhecidos. Porque eles seguiam a Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré disse a eles: eu sou o caminho. Quando alguém perguntava: o que vocês são? Nós somos do caminho. A identificação deles era, você está entendendo? Paulo estava procurando quem? Quem era alguns que eram do caminho, que era como a igreja era identificada, porque eles estavam ainda debaixo dos ensinos de Jesus de Nazaré. Lembra que Pedro, na porta do templo Formosa, disse para o aleijado: eu te digo em nome de Jesus o Nazareno. Quando alguém perguntava: quem foi que te curou? Um pessoal aí do caminho. Mas quando Saulo se converte, e a revelação vem chegando na vida de Paulo, então Saulo, aos poucos, e ele começa a trazer a graça de Deus, o ensinamento do Cristo ressuscitado. Vê com agora como muda. Olha aí, Atos capítulo 11, 25 e 26, olha só. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, já convertido. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano, Barnabé e Saulo se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia, debaixo do ensino de Saulo, foram os discípulos pela primeira vez chamados de... Agora é o ensino do Cristo ressuscitado. E agora sim, não é mais do caminho. Agora são cristãos, porque seguem a Cristo e não a Jesus de Nazaré. Pela primeira vez, Paulo passou lá um ano dizendo: agora é por graça, agora já não é mais pelo batismo de João, agora vocês são selados pelo Espírito Santo. Ele já veio, já trouxe um outro consolador, agora já não é mais a lei de Moisés. Aí o pessoal falou: é a doutrina do Cristo ressuscitado? O que
vocês são? Eles disseram: somos cristãos. Pela primeira vez. Nós não somos judeus. Nós não praticamos a lei. Nós somos cristãos porque seguimos a Cristo. E 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, já estou terminando. Quarta-feira de cinza, meu irmão. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é imitar os ensinos do Cristo ressuscitado. É praticar o evangelho da graça de Deus. É viver debaixo da sã doutrina, revelada a Paulo no terceiro céu. Ninguém pode dizer isto, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, nem Pedro, muito menos, que ninguém poderia imitar Pedro, que vivia vacilando, cortando a orelha, quase provocou uma chacina no colegiado apostólico, tomou banho nu, negou a Cristo, negou Jesus de Nazaré diante de uma mulher. Ele não poderia dizer: imite a mim, que eu não iria imitá-lo. Paulo disse: a mim vocês vão imitar, porque eu fui ao terceiro céu e vos trago uma doutrina pura, sem manobra. E eu canso de dizer: eu estou aqui imitando Paulo, porque não há em Paulo vassoura ungida, não há em Paulo manobra, não há em Paulo campanha, não há corrente. O que há em Paulo é um alimento sólido para aqueles que nasceram depois da cruz e vivem e seguem o Cristo ressuscitado. É dele a expressão: sede os meus imitadores, porque eu sigo a Cristo. E seguindo a Paulo, vocês estão seguindo a Cristo. E eu quero terminar com Tito, capítulo de número 3. Por favor, Miguel, não tem aí. Tito, versículo de número 3. Eu vou deixar você dormir com esta palavra aí. 2 minutos para terminar. Pois nós também, e Paulo se inclui. Permita-me. Quando Paulo escreveu isso, ele está de uma transição. Paulo nasceu antes da cruz. E eles se colocam muitas vezes como pecadores. Porque ele veio de uma transição diante da cruz, atravessou o evento da cruz, passou para o outro lado da cruz quando ele já foi purificado. É por isso que algumas epístolas de Paulo ele disse assim: e Cristo veio salvar a mim, que sou o principal pecador. Por quê? Porque ele viveu antes da cruz. Antes da cruz todos estavam encerrados debaixo do pecado. Da cruz para cá, o cordeiro foi oferecido, nós já nascemos fora do pecado. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe não me foi concedida em pecado, porque Cristo na cruz aniquilou o pecado de Adão que estava sobre as nossas vidas. O pecado que existe entre nós é obras da carne. Quando eu uso uma obra da carne, homicídio, ira, bebedice, feitiçaria, adultério, eu estou errando o alvo. Eu não estou pecando contra Deus, eu estou buscando para mim mesmo disciplina, porque aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. Mas o pecado que te separava de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus de Nazaré, aniquilou o pecado. Logo, da cruz para cá, todos os que nasceram e que são eleitos, já nasceram sem pecados. Ele diz: pois nós também outrora éramos nessos. Paulo e os que passaram a transição, nós não nascemos antes da cruz. Paulo e eles lá sim. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos. 5. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do batismo nas águas.
Claro que não, porque agora o caminho é outro, e o caminho já não é mais morto, o caminho já não é mais velho, agora não são as águas do Rio Jordão, agora já não são mais as águas batismais, isso era no tempo do Cristo histórico, no Cristo que estava debaixo da lei. Agora o que lava e o que regenera o eleito, e que já lavou da cruz para cá, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Isto é graça, isto é graça, isto é graça pura, isto é alimento, é mocotó. O lavar regenerador do Espírito Santo. E ele diz no versículo 6, que ele derramará num culto de busca do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí alguém fala, isso não é Espírito Santo, isso é Sérgio Malandro, cara. Negócio de gru é coisa de Sérgio Malandro, meu amado. E eu ficava na igreja, glu, e o pastor da glória, diz que ele, isto aconteceu lá na cruz, diz que ele derramou sobre nós ricamente. Em outras expressões está abundantemente. Ele fez isso por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Tenho sede, meu amado. Não corre não, meu amado. Sacode ele aí. A fim de que culpados, ameaçados, desgraçados, ele fez isso a fim de que, justificados por graça, nos tornemos o pó da terra, o miserável, e vocês se tornaram também zinfi. E as mulheres zinfia. Ele lavou vocês com o lavar regenerador do Espírito Santo. E ele derramou isso ricamente em vocês, com o fim de que vocês fossem justificados por graça. Diante do Pai, vocês estão inocentados. Não há culpa em vocês. Quando ele olha do trono para cada um de vocês, ele vê o sacrifício perfeito de Jesus na tua vida. Vocês estão justificados pelo favor imerecido. Não havia nada em vocês que o atraísse, mas ele quis vocês. Ele quis a tua família. Ele quer o teu negócio. Ele quer a tua vida. Ele quer guardar você. Enquanto você viver, em você ninguém toca. Tu és dele. Tu és dele. Tu és dele. Tu és dele. E diz que depois de justificar vocês por graça, vocês se tornaram herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu recebo, eu creio e eu tomo posse, porque eu ando debaixo do novo e do vivo caminho. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus.